Meu povo, vejam só o que aconteceu naquele dia que mudou 2 vidas para sempre. O fazendeiro mais rico da região, desenganado pelos médicos com apenas 1 semana de vida, estava ali na beira da morte quando viu a menina chorando de fome na rua. E aí, numa dessas que só Deus explica, ele fez uma pergunta que nem ele mesmo acreditou. Tu quer ser minha filha? E o que aconteceu depois? Oxente, nem queiram saber. Foi um milagre que até os doutores ficaram de boca aberta. Agora prestem atenção no que vou contar, porque essa história vai mexer com o coração de vocês do começo ao fim. Meu povo, vou contar para vocês uma história que arranca lágrima até de pedra, que aconteceu bem aqui no nosso sertão. É sobre seu Eduardo Moreira, um homem que tinha milhões no banco, mas o coração mais vazio que cisterna rachada em tempo de seca. Naquele março de 2023, com o sol rachando o chão da cidade, seu Eduardo caminhava feito alma penada pelas ruas. Aos 52 anos, o fazendeiro mais rico da região estava definhando que nem mandacaru sem chuva. O tubinho de oxigênio no peito chiava como o último suspiro e cada passo custava uma agonia danada. 1 semana. Repetia na cabeça as palavras malditas do doutor da capital. No máximo 1 semana, seu Eduardo. Câncer no pulmão espalhado feito praga. 52 anos de vida. E pra quê? Pra morrer sozinho que nem cachorro sem dono. Parou na frente da loja de brinquedos da dona Conceição, com as pernas tremendo que só. Nunca tinha comprado um carrinho, uma boneca sequer. Nunca quis filho. Achava criança um estorvo, um gasto desnecessário. Negócio não combina com sentimento, dizia sempre. Agora, olhando aqueles brinquedos coloridos, sentiu um aperto no peito que não era só da doença. O oxigênio faltou, e ele encostou na parede ofegando feito boi no matadouro. Foi aí que ouviu um choro baixinho, cortante como lâmina. Virou a cabeça e o coração quase parou. Uma menina pequenina de uns 6 anos estava encolhida contra um poste, tremendo mesmo com o sol escaldante. A roupinha surrada pendurava no corpinho magro que nem palito, os pés descalços sangrando de tanto andar, o cabelo castanho grudado de suor e lágrima. Chorava baixinho, com medo até de incomodar. As pessoas passavam por ela feito ela fosse lixo na calçada. Uma mulher rica mudou de lado só para não ver. Um homem de paletó cuspiu no chão e resmungou. Esses meninos de rua são uma peste. A criaturinha levantou os olhinhos quando viu que seu Eduardo estava olhando. Eram uns olhos castanhos enormes, fundos de sofrimento que pareciam carregar toda a dor do mundo. Ela hesitou, tremendo de medo, e sussurrou com a voz quebradinha. Moço, o senhor não tem nem um tostãozinho para uma mísera comida? Tô com tanta fome que as tripas estão roncando. Meu Deus do céu. Aquelas palavras perfuraram o peito dele como prego enferrujado. Não era só a fome que doía. Era a educação da criança mesmo na miséria mais braba. O jeitinho respeitoso mesmo, tando morrendo de necessidade. Ele se abaixou devagar, cada movimento uma agonia, até ficar na altura dos olhos dela. O oxigênio chiou mais alto quando tocou o chão quente. Como é teu nome, minha filha? Perguntou. E pela primeira vez em anos, a voz saiu doce. Sofia, moço. Minha avó me botou esse nome. As lágrimas desciam feito chuva no rosto sujo. Mas, vó morreu faz 1 mês. Morreu e me deixou sozinha nesse mundo de meu Deus. Não tenho mais ninguém mesmo. A voz da criança se partiu em pedaços, e seu Eduardo sentiu como se uma mão gelada apertasse seu coração doente. Ali estava ele, o homem mais rico da região, reclamando da solidão, e aquela criança de 6 anos estava enfrentando o abandono total. De repente, como se Deus tivesse posto as palavras na sua boca, ele ouviu a própria voz dizendo: Sofia, tu quer ser minha filha? As palavras brotaram do fundo da alma, de um lugar que ele nem sabia que existia. Sofia arregalou os olhinhos como se tivesse visto um milagre. É verdade, moço? Verdade mesmo? Não tá zombando de uma pobre órfã? É verdade, minha filha. Confirmou, e pela primeira vez em décadas, sentiu uma lágrima quente descendo pelo rosto curtido. Sofia ficou olhando para ele um tempão, como se quisesse ter certeza de que não era crueldade disfarçada. Então, com um soluço que partia o coração, ela assentiu. Posso te chamar de papai? E quando aquela palavra saiu da boquinha da criança, seu Eduardo sentiu o coração explodir de uma alegria que nunca tinha conhecido. Mas junto com a alegria veio o desespero.
Como ia deixar aquela criança sozinha de novo quando a morte viesse buscar? Será que uma semana bastaria para dar a ela o amor que merecia? E quem ia cuidar de Sofia quando ele se fosse para o além? Agora prestem atenção no que vou contar, porque a história está só começando. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e também comente a palavra milagre. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora, vamos continuar essa história emocionante. Meu povo, agora vou contar como foi quando seu Eduardo levou a pequena Sofia para a casa grande dele. Gente, se vocês vissem o contraste, a menina órfã entrando naquele casarão que parecia palácio, mas que por dentro era mais gelado que coração de cobra. O abraço que Sofia deu em seu Eduardo ali na rua foi o primeiro carinho verdadeiro que o homem recebeu em décadas. Aqueles bracinhos magrinhos se fecharam no pescoço dele com tanta força, como se ela tivesse medo que fosse tudo um sonho ruim. E ele... Ai, Jesus! O coração daquele homem bateu tão forte que quase esqueceu da doença por um instante. Vamos sair desse sol danado, minha filha, disse ele, secando as próprias lágrimas. Tirou o paletó caríssimo das costas e jogou sobre os ombrinhos de Sofia. A menina sumiu dentro da roupa, mas abraçou o tecido fino com reverência, sentindo o cheiro de perfume caro misturado com remédio. O táxi que chamaram parecia uma carruagem de conto de fada para os olhos da criança. Sofia tocava o banco de couro com a pontinha dos dedos, com medo de sujar. Durante a viagem, ela perguntou baixinho: Papai, é verdade mesmo que vou morar numa casa de verdade? O coração de seu Eduardo se estilhaçou feito vidro. Como uma criança de 6 anos podia achar que ter um teto era privilégio? É verdade, filha. E enquanto eu tiver vida, tu nunca mais vai dormir na rua. Mas por dentro, o desespero róia como bicho. Uma semana. Só uma semana para dar amor a essa criaturinha que merecia uma vida inteira de carinho. Quando chegaram na fazenda, Sofia ficou parada na entrada de boca aberta. A casa grande se erguia majestosa, com suas colunas brancas e jardins bem cuidados. Meu Deus do céu, se é aqui que vou morar? Sussurrou incrédula. Dona Marta, a governanta que cuidava da casa há 15 anos, apareceu na porta com sua eficiência de sempre. Mas quando viu seu Eduardo com aquela criança esfarrapada, quase deixou a bandeja cair. Seu Eduardo, que menina é essa? Perguntou confusa. Marta, essa é Sofia, é minha filha, e a partir de hoje ela vai morar conosco. As palavras saíram firmes, mas por dentro ele tremia de ansiedade. Dona Marta piscou várias vezes, digerindo aquela informação. Em 15 anos trabalhando ali, nunca tinha visto sequer uma foto de criança na casa. Claro, seu Eduardo. Vou preparar o quarto azul. Sofia seguiu seu Eduardo pelos corredores imensos, com os olhinhos arregalados. O lustre de cristal, as escadarias de mármore, os quadros caros nas paredes, tudo era mais bonito e limpo que qualquer lugar onde ela já tinha pisado. Tu tá com fome, filha? Perguntou seu Eduardo. E Sofia fez que sim com a cabeça envergonhada. Na cozinha, ele abriu a geladeira pela primeira vez em anos. Sempre tinha funcionários para isso. Com as mãos trêmulas da doença, tentou fazer um sanduíche simples. Sofia se sentou no banquinho alto, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Papai, disse timidamente, por que o senhor me escolheu? Tinha outras crianças na rua. Seu Eduardo parou de cortar o tomate e olhou para ela. Como explicar que não foi escolha, mas necessidade da alma? Às vezes, filha, as pessoas se encontram no momento que mais precisam uma da outra. Sofia recebeu a resposta com seriedade de gente grande. Eu orei tanto para vó mandar alguém que cuidasse de mim, acho que ela mandou o Senhor. Aquelas palavras simples abalaram seu Eduardo até os ossos. Ele nunca acreditou em oração, em milagre, em nada que não pudesse comprar com dinheiro. Mas olhando para Sofia, com aquela fé pura nos olhos, começou a duvidar de suas próprias certezas. O sanduíche ficou torto, mal feito, mas Sofia comeu como se fosse banquete de rei. Tá uma delícia, papai, disse, saboreando cada mordida. Naquele momento, seu Eduardo percebeu que tinha passado a vida toda comprando comida cara, mas nunca tinha sentido o prazer de alimentar alguém com amor. Na hora de dormir, Sofia se perdeu, no meio da cama king size do quarto azul. O silêncio absoluto da casa grande a assustava. Acostumada com o barulho da rua, aquela quietude parecia sepulcral. Não consegue dormir? Perguntou seu Eduardo, aparecendo na porta com o oxigênio ao lado.
É muito silêncio aqui, sussurrou Sofia. Na rua sempre tinha barulho. Ele entendeu, na hora. Pro pobre, o silêncio era luxo assustador. Quer que eu fique aqui até tu pegar no sono? Os olhinhos dela brilharam. Pode, papai. Seu Eduardo se acomodou na poltrona ao lado da cama, ajustando o tubo do oxigênio. Tua avó contava histórias para tu dormir? Contava sim. Ela sabia muitas histórias bonitas. Sofia abraçou o travesseiro, macio. Qual era a sua favorita? E pela primeira vez em décadas, seu Eduardo se viu inventando uma história. Falou de uma menina corajosa que encontrou uma família que a amava de verdade. Enquanto contava, percebeu que estava narrando o próprio sonho de Sofia, transformado em conto de fadas. Quando a menina finalmente adormeceu, ele ficou ali observando a respiração tranquila da criança. Pela primeira vez em anos, não pensou em negócios, dinheiro ou conquistas. Pensou apenas naquela criaturinha que em poucas horas tinha preenchido um vazio que ele nem sabia que existia. Mas a angústia voltou feito punhal. Como ia explicar para ela que tinha apenas 6 dias de vida pela frente? Como ia proteger Sofia do abandono que viria quando a morte batesse na porta? E aí, meu povo, quando o dia amanheceu, a vida desceu. Eduardo ia virar de cabeça para baixo. Meu povo, agora preste atenção que a coisa vai complicar. No segundo dia de Sofia na casa grande, quando o sol mal tinha nascido e ela estava brincando no terreiro com uma boneca de milho que Dona Marta tinha feito, o telefone tocou que nem sino de alarme. Era Roberto, irmão mais novo de seu Eduardo. Um homem de 45 anos, sempre bem vestido, com aquela lábia de vendedor e um coração mais gelado que geada de julho. Eduardo, que história é essa que você adotou uma menina de rua? A voz de Roberto chiava no telefone feito pneu furado. A cidade inteira tá falando. Seu Eduardo olhou para Sofia pelo vidro da janela. A menina ria sozinha, fazendo a boneca conversar, inventando uma família feliz no faz de conta. As pessoas mudam, Roberto. Eu mudei. Mudou? Eduardo, você não gosta nem de cachorro. E agora quer me dizer que virou pai de uma pivete qualquer? Roberto cuspiu as palavras com nojo. Você tá doente, não tá pensando direito. Cuidado com o que fala da minha filha. A voz de Eduardo saiu baixa, perigosa, feito trovão longe. Sua filha? Roberto soltou uma risada amarga. Eduardo, essa menina viu que você tem dinheiro e se aproveitou. Criança de rua é esperta, sabe? Escolher a presa. Aquelas palavras cortaram Eduardo feito lâmina. Por um segundo, a semente da dúvida encontrou terra fértil. Sofia era mesmo uma criança inocente ou... Não. Balançou a cabeça, afastando o pensamento ruim. Uma criança de 6 anos não tinha malícia para armar golpe. Vou aí hoje, disse Roberto. Você precisa de ajuda para se livrar dessa situação antes que seja tarde demais. Eduardo desligou o telefone com as mãos trêmulas. A doença já estava consumindo suas forças e agora a família vinha para complicar os poucos dias que restavam. Sofia entrou correndo na casa, com as bochechas vermelhas de tanto brincar no sol. Papai, olha o que Dona Marta me ensinou a fazer. Mostrou a bonequinha de milho com orgulho de quem descobriu um tesouro. Tá linda, filha. Eduardo tentou sorrir, mas Sofia, com aquela sensibilidade de criança, percebeu que algo estava errado. Senhor, tá triste, papai. Seus olhos tão diferentes. Como uma menina de 6 anos conseguia ler as pessoas tão bem. Às vezes as pessoas não entendem quando fazemos algo de coração, disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. Sofia assentiu seriamente. Vó sempre dizia que tem gente que só sabe contar dinheiro, mas não sabe contar amor. A profundidade daquela observação atingiu Eduardo como murro no estômago. Sofia tinha capturado a essência do problema em poucas palavras. À tarde, Roberto chegou numa caminhonete nova, acompanhado de um advogado magricela chamado Dr. Silveira. Eduardo observou da janela, enquanto eles desciam do carro ajeitando os ternos caros e as pastas cheias de documentos que pareciam pesar mais que pedra. Sofia, disse Eduardo, que tal brincar no jardim com Dona Marta? Papai precisa conversar com umas pessoas chatas. Sofia deu risadinha. Pessoas chatas existem mesmo? Infelizmente sim. Ela o beijou na bochecha e saiu pulando, a boneca de milho pendurada na mão. Eduardo a observou, sentindo uma mistura de orgulho e instinto protetor que não sabia que tinha. Roberto entrou no escritório de braços abertos, teatral. Eduardo, você tá com uma cara terrível. Essa doença tá te consumindo.
Obrigado pela preocupação. Eduardo respondeu seco. Dr. Silveira abriu a pasta e começou a espalhar documentos na mesa. Sr. Moreira, preparamos algumas proteções. Legais. Nada contra a criança, é claro, mas salvaguardas necessárias para seu patrimônio. Eduardo estudou os papéis. Contratos que limitavam o acesso de Sofia à herança, cláusulas que restringiam seus direitos, verificações de antecedentes que se aplicariam a todos que tivessem contato com a menina. Vocês transformaram uma adoção num negócio comercial, disse Eduardo, empurrando os papéis de volta. É exatamente isso, Roberto explodiu. Você acha que amor é de graça? Essa menina apareceu do nada no seu momento mais fraco e você não vê problema nisso? Naquele momento, Sofia apareceu na janela do jardim acenando alegremente para Eduardo. Tinha encontrado uma borboleta e tentava mostrar para ele. O sorriso era genuíno, sem a menor sombra de malícia ou interesse material. Basta olhar para ela, disse Roberto observando o olhar de Eduardo. Ela está calculando tudo desde pequena. Aposto que já sabe exatamente quanto você vale. Eduardo se levantou devagar, apoiando-se no oxigênio. Vocês têm 5 segundos para sair da minha casa. Seja sensato, Roberto gritou. 3 segundos. Roberto e Dr. Silveira recolheram os documentos às pressas. Isso não acaba aqui, disse Roberto na porta. Você está doente, não tem capacidade para tomar decisões importantes. Se for preciso, vou contestar sua sanidade mental no tribunal. Quando eles saíram, Eduardo se sentou pesadamente, sentindo o peso da ameaça. Roberto não estava blefando. Ele realmente podia contestar a adoção, alegar incapacidade mental, atrasar o processo nos tribunais. E Eduardo tinha apenas 5 dias de vida restantes. Naquela noite, Sofia percebeu que Eduardo estava mais abatido que o normal. Durante o jantar, ela parou de comer e perguntou: Papai, aqueles homens que vieram hoje fizeram o senhor ficar triste? Pouquinho, admitiu Eduardo. Sofia desceu da cadeira e veio até ele. Posso te dar um abraço para você se sentir melhor? Eduardo a puxou para o colo, sentindo as lágrimas começarem a brotar. Seus abraços já me ajudam muito, filha. Papai, Sofia sussurrou no ouvido dele, você tem medo que eu vá embora? A pergunta direta, feita com a cruel inocência da infância, quase partiu o coração de Eduardo. Tenho sim. Eu também tenho medo, confessou Sofia. Mas vó me ensinou que quando a gente tem medo, tem que orar e confiar que Deus vai cuidar. Naquela madrugada, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou sentado na poltrona do quarto de Sofia, observando-a dormir tranquilamente. Roberto tinha recursos, advogados e bases legais para duvidar de uma adoção tão repentina. Se ele conseguisse cancelar o processo, Sofia voltaria para a rua ou, pior ainda, para o orfanato, onde viraria apenas mais um número perdido no sistema. Como ele ia proteger Sofia quando nem conseguia proteger a própria vida? E, meu povo, vocês nem imaginam o que estava por vir. Meu povo, no terceiro dia dessa história que está mexendo com o coração da gente, seu Eduardo acordou com uma falta de ar danada. A doença estava avançando que nem fogo em palha seca. E ele sentia as forças se esvaindo feito água em peneira furada. Sofia estava na cozinha, ajudando Dona Marta a preparar o café, cantarolando baixinho uma música que a avó tinha ensinado. Quando viu Eduardo aparecer na porta, pálido que nem cera de vela, correu para ele. Papai, o senhor está mais doente hoje, disse com aquela percepção assombrada de criança. Quer que eu ore para o senhor melhorar? Eduardo se ajoelhou com dificuldade para ficar na altura dela. Quero sim, minha filha. Suas orações são as mais poderosas do mundo. Sofia botou as mãozinhas pequenas no rosto dele e fechou os olhinhos. Senhor Jesus, faz meu papai ficar bom, por favor. Ele é o homem mais bonito e mais bom do mundo inteiro. A fé pura daquela criança era de partir o coração, mas a manhã pacífica foi interrompida pelo som da campainha. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelo puxado para trás com força, roupa social e uma pasta volumosa na mão. Trazia também um gravador, sinal claro de que a conversa não seria informal. Senhor Moreira, sou Helena Santos, assistente social. Recebi uma denúncia sobre irregularidades no processo de adoção. O sangue de Eduardo gelou nas veias. Roberto tinha cumprido a ameaça mais rápido do que esperava. Que irregularidades? Adoção precipitada sem período de adaptação adequado, ausência de avaliação psicológica prévia, questionamentos sobre sua capacidade física e mental
para cuidar de uma criança. Sofia se apertou contra a perna de Eduardo, sentindo instintivamente que algo não estava certo. Papai, por que essa moça está falando palavras tão pesadas? Sofia, que tal brincar no seu quarto enquanto conversamos? Eduardo tentou manter a voz calma, mas Sofia percebeu o medo. Não, interrompeu Dona Helena. Preciso falar com a criança também. Faz parte do protocolo. O instinto protetor de Eduardo explodiu. Ela tem 6 anos. Não entende dessas questões. Legais. As crianças entendem mais do que pensamos, respondeu friamente a assistente social. Sofia se sentou na beirinha do sofá, ainda abraçada à boneca de milho, as perninhas balançando nervosas. Sofia, há quanto tempo você conhece o Sr. Eduardo? Faz 3 dias, respondeu com honestidade que partia o coração. E onde você morava antes? Na rua, depois que vó morreu. A voz de Sofia ficou pequena, carregada de dor. Dona Helena tomou notas. Você pediu comida a ele? Pedi, sim, mas ele perguntou se eu queria ser filha dele. Ninguém nunca tinha querido ser meu pai antes. Você sabia que o Sr. Eduardo tem muito dinheiro? Eduardo ficou tenso, mas Sofia pareceu genuinamente confusa. Dinheiro? Sei que ele tem uma casa grande e roupas bonitas, mas eu queria era um pai que me desse carinho. E agora que você sabe que ele é rico, você o ama mais? Sofia franziu a testa como se a pergunta não fizesse sentido. Eu amo ele porque ele é meu pai, porque me abraça, conta histórias e seus olhos brilham quando sorri para mim. Vó morreu sem dinheiro, mas eu amava ela do mesmo jeito. Dona Helena pareceu surpresa com a resposta. Sofia, você pode brincar no jardim agora. Quando ficaram sozinhos, a assistente social foi direto ao ponto. Senhor Moreira, recebi informações de que você tem uma doença terminal. Eduardo olhou para Roberto mentalmente, que tinha contado todos os detalhes íntimos da família. É verdade. E achou apropriado adotar uma criança, sabendo que em breve a deixaria órfã novamente? A pergunta atingiu Eduardo como bala no peito. Era a mesma dúvida que o atormentava dia e noite. Pensei que alguns dias de amor verdadeiro são melhores que uma vida inteira de abandono. Mas considerou o trauma que isso causaria na criança? Ela já perdeu a avó. Agora vai se apegar ao senhor e perdê-lo também. Eduardo se levantou e foi até a janela, de onde podia ver Sofia brincando no jardim. A menina tinha achado uma borboleta e tentava fazer a boneca conversar com ela. Dona Helena, a senhora tem filhos? Tenho 2. Se soubesse que só teria uma semana com eles, escolheria passar esse tempo demonstrando amor ou se afastaria para protegê-los da dor da separação? Dona Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Isso é diferente. Meus filhos já me conhecem. Tenho uma base emocional sólida. Com Sofia, não havia absolutamente nada. Agora, ela tem alguém que a ama. Incondicionalmente. Eduardo se virou para ela. Não vale uma semana. E quando você morrer, ela volta para a rua? Eduardo abriu a gaveta da escrivaninha e tirou documentos que tinha preparado durante a noite insone. Criei um fundo fiduciário que garante educação, moradia e cuidados de Sofia até os 18 anos. Depois, ela receberá uma herança que a sustentará pela vida toda. O dinheiro não vai substituir um pai estável, disse Dona Helena. E qual é sua proposta? Que eu a abandone agora para que ela volte às ruas? Ela poderia ser encaminhada para uma família adequada através dos canais oficiais de adoção. E isso poderia levar anos passando de um lar adotivo para outro. Dona Helena suspirou. Preciso de mais tempo para avaliar a situação. Até lá, Sofia será colocada sob custódia temporária do Estado. Não! A palavra saiu de Eduardo com tanta força que assustou a todos. Ela fica comigo. Senhor Moreira, não é uma escolha. É procedimento padrão em casos duvidosos. Não há nada de duvidoso no amor que sinto pela minha filha. Nesse momento, Sofia entrou correndo na sala, segurando uma florzinha amarela que tinha colhido no jardim. Papai, isso é para você. Estendeu a pequena flor com um sorriso radiante. Eduardo aceitou a flor. E Sofia percebeu que ele parecia triste. Por que tá triste? A flor tá feia? A flor tá perfeita, filha. Sofia se virou para Dona Helena. Moça, a senhora pode fazer meu papai feliz de novo? Ele estava feliz ontem. A pergunta inocente criou um silêncio pesado na sala. Dona Helena olhou para Sofia, depois para Eduardo, claramente dividida entre o protocolo profissional e o que seus olhos estavam vendo. Preciso de mais tempo.
Ela finalmente disse, recolhendo os documentos. Voltarei amanhã com uma decisão. Quando ela saiu, Eduardo abraçou Sofia, sabendo que poderia ser um dos últimos abraços que compartilhariam como pai e filha. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Eduardo não conseguiu esconder sua agonia. Dona Marta o encontrou no escritório, chorando silenciosamente. Seu Eduardo, ela disse suavemente, essa menina trouxe vida para essa casa. Nunca vi o senhor tão feliz. E se me levarem ela, Marta? E se eu não conseguir protegê-la? O senhor já deu a ela o que ela mais precisava. Amor. Isso ninguém pode tirar. Mas Eduardo sabia que o amor às vezes não bastava contra a burocracia e a lei. A batalha pela Sofia tinha apenas começado, e o tempo estava correndo contra ele. Meu povo, agora vou contar a parte que mais arranca lágrima dessa história toda. No quarto dia, quando seu Eduardo já estava contando as horas que restavam da vida dele, aconteceu algo que ninguém esperava. Eduardo tinha passado a madrugada toda em claro, olhando Sofia dormir, memorizando cada traço do rostinho angelical dela. A doença estava avançando que nem bicho faminto. Ele mal conseguia ficar de pé, e o oxigênio chiava mais alto que motor de caminhão velho. De manhã cedinho, Sofia acordou e percebeu que ele estava pior. Papai, o senhor está muito doente hoje, disse, tocando a testa dele com a mãozinha pequena. Tá quentinha, feito chapa de fogão. Tô bem, filha. Eduardo mentiu, mas a voz saiu fraca que nem sussurro de vento. Sofia não se convenceu. Com aquela sabedoria assombrada de criança que já sofreu demais, ela se ajoelhou do lado da cama e começou a orar baixinho. Senhor Jesus, não deixa meu papai morrer. Eu prometo ser a menina mais boa do mundo se o Senhor deixar ele ficar comigo. Aquela oração partiu o coração de Eduardo em 1000 pedaços. Como explicar para uma criança o que ele tinha? Foi aí que a campainha tocou. Dona Marta foi atender e voltou com cara espantada. Seu Eduardo, tem uma senhora aqui que diz ser parente da Sofia. O sangue dele gelou nas veias. Sofia olhou assustada. Parente? Mas vó disse que não tinha mais ninguém. Chegaram na sala e Eduardo viu uma mulher idosa, de uns 65 anos, cabelos brancos como algodão e olhos muito parecidos com os de Sofia. Trazia também Dona Helena, a assistente social. Sofia, disse Dona Helena suavemente, essa senhora quer te conhecer. A velha se abaixou até a altura de Sofia, que se escondeu atrás de Eduardo. Minha criança, eu sou Rosa, irmã da sua vó Maria. Os olhinhos de Sofia se arregalaram. Vó, tinha uma irmã? Tínhamos brigado há muitos anos por causa de uma bobagem e perdemos contato. Só soube da morte da Maria quando vi o nome dela no obituário do jornal. Rosa enxugou as lágrimas. Procurei por você por semanas, criança. Os vizinhos disseram que você tinha sumido depois do enterro. Eduardo sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Sofia tinha família de sangue, uma parente legítima com mais direitos sobre ela do que ele jamais teria. Tentei encontrar você, continuou Rosa. Procurei na polícia, nos orfanatos. Hoje de manhã finalmente fui informada que uma assistente social estava investigando sua situação. Dona Helena se pronunciou. Rosa Pereira, ex-professora aposentada, casa própria, excelentes referências. Legalmente, como parente viva mais próxima de Sofia, tem prioridade na custódia. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para Sofia, que parecia confusa e assustada. Rosa se levantou e se dirigiu a Eduardo. Senhor, sei que provavelmente me odeia agora, mas preciso ver com meus próprios olhos se minha sobrinha está em boas mãos. Eduardo assentiu sem conseguir falar. Observou Rosa examinando a casa, notando as roupas novas de Sofia, os brinquedos, o cuidado com que a menina era tratada. Sofia, Rosa chamou suavemente. Você se lembra de mim? Eu visitava sua avó às vezes quando você era bem pequenina. Sofia balançou a cabeça, mas se aproximou um pouco. Vó falava de você nas cartas? Falava sim. Sempre dizia que você era a criança mais especial do mundo. Rosa sorriu com ternura. E sempre me escrevia que se algo acontecesse com ela, eu deveria cuidar de você. Vó te escrevia cartas? Sofia perguntou curiosa. Escrevia e sempre falava de você. Nas últimas cartas ela dizia que estava preocupada, que estava ficando doente e não sabia o que ia acontecer com você. Eduardo sentiu sua vida escorrendo pelas mãos.
Não estava perdendo Sofia apenas por causa da morte iminente, mas também por alguém que tinha mais direitos sobre ela do que ele jamais poderia ter. Mas então, aconteceu algo inesperado. Sofia se virou para Rosa e perguntou: "A senhora quer ser minha bisavó?" Rosa sorriu. "Claro, querida. E ele ainda pode ser meu papai?" Sofia apontou para Eduardo. Rosa ficou surpresa. "Querida, se eu te levar para minha casa, eu não quero ir embora." Sofia disse com firmeza: "Quero ficar com papai. Mas, criança, eu sou sua verdadeira família." Sofia pensou por um momento. Depois disse algo que calou todo mundo. "Vó sempre dizia que família não é só quem tem o mesmo sangue. Família é quem realmente ama a gente." Ela olhou para Eduardo. "Ele realmente me ama." Rosa se sentou pesadamente, visivelmente emocionada. "Seu papai está muito doente, não é?" Sofia confirmou com tristeza. "Tá muito doente, mas enquanto ele estiver aqui, eu quero ficar com ele. E quando ele for para o céu encontrar vó, aí a senhora pode cuidar de mim." Eduardo não conseguia acreditar na maturidade daquela criança. Sofia tinha encontrado uma solução que nem os adultos conseguiram pensar. Rosa olhou para Eduardo por um longo tempo. "Quantos dias os médicos deram ao senhor?" "1 semana, hoje é o 4º dia." "E o que pretende fazer nos dias que restam?" "Amar minha filha o melhor que eu conseguir." Rosa se levantou e estendeu a mão para Eduardo. "Então temos um acordo. Eu fico aqui para conhecer melhor Sofia e ajudar no que for preciso. Quando chegar a hora, ela não ficará sozinha." Sofia correu para abraçar Eduardo. "Agora eu tenho um papai e uma bisavó. Somos uma família de verdade." Eduardo abraçou Sofia, olhando para Rosa com infinita gratidão. Contra todas as expectativas, uma solução tinha sido encontrada. Sofia não ficaria sozinha quando ele partisse, mas também não seria separada dele nos dias preciosos que restavam. Dona Helena, que tinha assistido toda a cena em silêncio, finalmente falou: "Essa é talvez a decisão mais irregular que já vi, mas também a mais humana." Pela primeira vez desde o diagnóstico, Eduardo sentiu algo parecido com paz. Sofia não ficaria abandonada, mas também não perderia os últimos dias com o homem que escolheu ser pai dela. A família estava se formando, de um jeito que ninguém esperava, unida pelo amor em vez do sangue. Mas os próximos dias reservavam surpresas que só Deus poderia explicar. "Meu povo, agora vou contar o que aconteceu no 5º dia, quando parecia que as coisas tinham se resolvido, mas o diabo não dorme e nem descansa. Dona Rosa tinha se instalado no quarto de hóspedes e estava ajudando a cuidar de Sofia. Mas a paz durou pouco. Eduardo acordou naquele amanhecer com uma dor no peito que parecia querer partir ele ao meio. O oxigênio chiava mais alto que panela de pressão velha, e ele mal conseguia se levantar da cama. Cada respiração era uma luta contra a morte que estava batendo na porta. Sofia e Rosa estavam na cozinha preparando o café juntas. A menina tinha aceitado a bisavó com aquela facilidade de criança que ainda acredita no amor. "Bisavó Rosa, papai vai melhorar, não vai?" perguntou enquanto ajudava a cortar as frutas. Rosa olhou para a menina com o coração apertado. Como explicar para uma criança que milagre era coisa rara nesse mundo? "Vamos orar muito, minha filha. Deus sabe o que é melhor para todos nós." Foi aí que Roberto apareceu na porta da cozinha, sem nem bater. Tinha entrado pela porta dos fundos, feito ladrão na calada da noite. O rosto dele estava vermelho de raiva e trazia na mão uns papéis que não prometiam nada de bom. "Então agora viramos casa de caridade?" disse com aquela voz cheia de veneno. "Um doente terminal, uma velha qualquer e uma menina de rua. Que bela família." Sofia se escondeu atrás de Rosa, que se levantou devagar, com aquela dignidade de professora aposentada. "E o senhor é?" "Roberto Moreira, irmão legítimo de Eduardo e único herdeiro desta propriedade." Ele acenou os papéis no ar. "Trouxe uma liminar judicial, contestando a sanidade mental do meu irmão. Um homem em estado terminal não tem capacidade para tomar decisões sobre adoção ou herança." Rosa sentiu o sangue gelar. "O senhor não pode fazer isso." "Posso e tô fazendo." "Eduardo vai ser declarado incapaz. A adoção será anulada e essa menina volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído." Sofia começou a chorar baixinho, sem entender direito as palavras, mas sentindo a maldade que saía daquele homem feito bafo de bode. Eduardo apareceu na porta da cozinha, apoiado na parede, mais magro que vara seca, mas com o olhar determinado.
Roberto, sai da minha casa, agora. Sua casa? Irmãozinho, você tá morrendo. Em 2 dias vai ser minha casa, meu dinheiro, minha decisão. Roberto sorriu com crueldade. E minha primeira decisão vai ser mandar essa velha e essa pivete embora. Daqui. Não vai tocar nem num fio de cabelo da minha filha. Eduardo disse, a voz saindo rouca, mas firme. Sua filha? Roberto riu alto. Eduardo, você conhece essa menina há 5 dias. 5 dias. E tá disposto a entregar sua fortuna para uma estranha? Sofia saiu de trás de Rosa e caminhou até Roberto. A criaturinha de 6 anos olhou bem nos olhos daquele homem cheio de ódio e perguntou: Tio Roberto, por que o senhor não gosta de mim? Eu fiz alguma coisa errada? A pergunta simples e direta deixou Roberto sem palavras por um momento, mas a ganância era mais forte que qualquer sentimento humano. Não é que eu não gosto de você, menina. É que você não deveria estar aqui. Seu lugar é com gente da sua condição. E qual é minha condição? Sofia perguntou sem entender. Pobre, órfã, de rua. Rosa se levantou tremendo de indignação. Como o senhor tem coragem de falar assim com uma criança? Tô falando a verdade que ninguém aqui tem coragem de dizer. Roberto explodiu. Essa menina viu um velho rico morrendo e se aproveitou da situação. Chega. A voz de Eduardo saiu com uma força que surpreendeu a todos. Ele se aproximou de Roberto, ofegando, mas determinado. Você tem 1 minuto para sair da minha casa ou eu chamo a polícia. Me chama. Quando eles chegarem, vão ver um homem mentalmente perturbado ameaçando o próprio irmão. Roberto acenou os papéis de novo. Tenho aqui laudo psiquiátrico atestando sua incapacidade mental. Dr. Farias, lembra dele? Deve uma grana preta para mim. Eduardo sentiu o mundo girar. Roberto tinha corrompido até os médicos para conseguir o que queria. Sofia se aproximou do pai e pegou na mão trêmula dele. Papai, não deixa ele me levar, por favor. Aquele pedido desesperado da criança foi como punhal no coração de Eduardo. Como proteger Sofia quando nem conseguia proteger a própria vida? Foi aí que Rosa se manifestou. Senhor Roberto precisa saber de uma coisa. Eu sou Rosa Pereira, parente legítima de Sofia. Se alguém vai decidir o futuro dessa criança, sou eu, Roberto. Ficou surpreso. Como assim, parente? Sou irmã da falecida avó de Sofia. Legalmente tenho mais direitos sobre essa criança que qualquer um aqui. Rosa se endireitou toda. E minha decisão é que ela fica com Eduardo enquanto ele estiver vivo e depois fica comigo. A senhora não entende. Roberto tentou argumentar. Esse homem está doente, não tem condições. Quem não tem condições é o senhor. Rosa o interrompeu. De entender o que é amor de família. Essa criança encontrou um pai que a ama, de verdade. E enquanto eu tiver vida, vou defender esse direito. Sofia olhou para Rosa com admiração. Depois para Eduardo, depois para Roberto. Tio Roberto, bisavó Rosa tá certa. Papai me ama e eu amo ele. Isso não é crime, é? Roberto percebeu que tinha perdido a batalha. Rosa era parente legítima. Dona Helena tinha dado aval ao arranjo e ele não tinha base legal para contestar. Isso não acaba aqui, disse saindo da cozinha. Quando Eduardo morrer, vou contestar cada papel, cada documento, cada centavo que sobrar. Quando ele saiu, Sofia correu para os braços de Eduardo, que a abraçou com o pouco de força que restava. Papai, ele estava falando sério. O senhor vai morrer mesmo. Eduardo olhou para os olhos inocentes da filha. Era hora de falar a verdade. Sofia, papai está muito doente. Os médicos disseram que talvez eu não tenha muito tempo. As lágrimas brotaram nos olhos de Sofia. Mas eu não quero que o senhor vá embora. E eu não quero ir, filha. Mas às vezes as coisas não dependem da gente. Rosa se aproximou e pôs a mão no ombro dos dois. Sofia, quando seu papai for encontrar sua avó no céu, você não vai ficar sozinha. Vai ficar comigo e eu vou cuidar de você com todo o amor do mundo. Sofia assentiu, enxugando as lágrimas. E vocês dois vão sempre ser minha família? Sempre. Eduardo e Rosa disseram ao mesmo tempo. Naquela tarde, enquanto Sofia brincava no jardim, Eduardo conversou sério com Rosa. Dona Rosa, obrigado por defender nossa família. É isso que fazemos por quem amamos, Eduardo. E já posso ver que a senhora ama essa menina mais que a própria vida. Amo mesmo. Ela me salvou tanto quanto eu salvei ela. Rosa assentiu, compreendendo. Roberto vai continuar sendo o problema? Vai, mas agora com a senhora aqui, Sofia tem proteção que eu não posso dar. Naquela noite, os 3 jantaram juntos feito uma família de verdade. E meu povo,
Foi aí que começou a acontecer o milagre que ninguém esperava. Meu povo, agora vou contar para vocês o que aconteceu no 6º dia, quando os médicos disseram que seu Eduardo já deveria ter batido as botas. Mas, em vez disso, começou a acontecer uma coisa que nem a ciência consegue explicar. Eduardo acordou antes do galo cantar e, pela primeira vez em semanas, não sentiu aquela dor terrível no peito. Ficou deitado na cama, meio desconfiado, achando que era o último, alívio antes da morte chegar. Mas quando tentou se levantar, as pernas obedeceram sem tremer. Oxente, murmurou tocando o próprio peito. O oxigênio estava ali do lado, mas ele não estava sentindo falta de ar. Será que era possível? Sofia apareceu na porta do quarto já acordada, com aqueles olhinhos brilhando de esperança. Papai, como o senhor está hoje? Melhor, filha, muito melhor. Eduardo se sentou na beira da cama, espantado com a própria força. Sofia correu e se jogou nos braços dele. E pela primeira vez em dias, Eduardo conseguiu levantá-la do chão sem sentir dor. Papai, o senhor está forte de novo. Parece que sim, minha filha. Eu sabia. Sofia bateu palminhas. Orei a noite toda pedindo para Jesus fazer o senhor melhorar. Eduardo sentiu uma emoção estranha subindo pela garganta. Nunca tinha acreditado em oração, em milagre, em nada sobrenatural. Mas olhando para Sofia com aquela fé pura nos olhos, começou a se perguntar se não estava acontecendo algo que a medicina não conseguia explicar. Desceram para a cozinha de mãos dadas, e Rosa quase derrubou a xícara de café quando viu Eduardo, caminhando normal, sem o oxigênio, com cor no rosto. Meu Deus do céu, Eduardo, como o senhor está? Me sentindo vivo, disse ele, surpreso com a própria resposta. Dona Marta, que estava preparando o café, parou o que estava fazendo. Seu Eduardo, o senhor está parecendo outra pessoa. Era verdade. A palidez tinha dado lugar a um rosado saudável nas bochechas. Os olhos que tinham perdido o brilho da vida agora brilhavam de novo. Bisavó Rosa, disse Sofia, pulando de alegria. Eu não falei que Jesus ia curar papai? Rosa olhou para Eduardo com espanto. Filho, o senhor precisa ir no médico. Isso pode ser o quê? Eduardo perguntou. Um milagre? Durante o café da manhã, Eduardo comeu com apetite pela primeira vez em meses. Sofia não parava de conversar, contando planos para o futuro, como se soubesse que agora teriam tempo para tudo. Papai, quando o senhor ficar completamente bom, a gente pode fazer um piquenique no jardim? Pode, filha. Podemos fazer tudo o que você quiser. Foi então que o telefone tocou. Era Dr. Figueiredo, o médico da capital que tinha dado o diagnóstico. Terminal, senhor Eduardo. Preciso vê-lo urgentemente. Os últimos exames que chegaram aqui mostram uma alteração incomum. Eduardo olhou para Sofia, que estava brincando com a boneca de milho. Doutor, não posso ir hoje. Tenho coisas importantes para fazer. Senhor Eduardo, o senhor precisa entender a gravidade. Eu entendo perfeitamente, doutor. Mas hoje, minha filha, e eu vamos ao parque. Eduardo desligou o telefone antes que o médico pudesse protestar. Sofia pulou da cadeira radiante. Vamos no parque de verdade? Vamos. E depois compramos sorvete e fazemos tudo o que você quiser. Enquanto Sofia corria para se arrumar, Rosa se aproximou de Eduardo. Filho, isso que está acontecendo não é normal. Rosa, eu passei a vida inteira acreditando só no que podia ver e tocar. Mas essa menina, ela trouxe algo para minha vida que não tem explicação. O amor, Rosa sussurrou. Mais que isso, ela trouxe propósito, esperança, vontade de viver. Eduardo olhou pela janela, onde Sofia brincava no jardim. Pode ser que seja coincidência, pode ser que os médicos tenham se enganado, ou pode ser que o amor realmente tenha poder de cura. No parque, Eduardo descobriu o mundo através dos olhos de Sofia. A menina ficou encantada com os pássaros, fez amizade com outras crianças e riu tanto que o riso dela ecoava pelos cantos. Papai, olha como o senhor tá forte, disse ela quando Eduardo a empurrou no balanço. Jesus ouviu minhas orações. Eduardo não sabia o que responder. Só sabia que se sentia mais vivo do que em décadas. À tarde, decidiram visitar Dr. Figueiredo. Sofia insistiu em ir junto. Quero ver a cara do doutor quando ele ver que papai está curado. No consultório, Dr. Figueiredo quase caiu da cadeira. Quando viu Eduardo entrar caminhando normalmente sem oxigênio, com Sofia pela mão. Senhor Eduardo, isso é impossível. O senhor deveria estar...
Bem, não deveria estar aqui, mas estou aqui, doutor, e me sentindo ótimo. O médico fez uma bateria de exames, raio-x, tomografia, exames de sangue. Enquanto esperavam os resultados, Sofia conversava com outros pacientes na sala de espera, contando a história do papai que tinha ficado bom porque Jesus ouviu suas orações. Quando o Dr. Figueiredo chamou Eduardo de volta, o rosto dele estava pálido, como papel. Senhor Eduardo, não tenho explicação médica para o que vou dizer. Os tumores diminuíram drasticamente. Alguns desapareceram completamente. A função pulmonar melhorou 70%. Os indicadores sanguíneos estão quase normais. Silêncio total no consultório. O que isso significa, doutor? Sofia perguntou, subindo na cadeira ao lado do pai. Dr. Figueiredo olhou para ela, depois para Eduardo. Significa que seu papai está se recuperando de uma forma que a medicina não consegue explicar. Sofia pulou da cadeira e abraçou Eduardo. Eu falei que ia dar certo. No caminho de volta, Sofia cantarolava uma música que tinha inventado sobre papais que ficavam bons. Eduardo dirigia, algo que não fazia há meses, sentindo o vento no rosto. Papai, disse Sofia do banco de trás. Agora a gente vai ter muito tempo juntos. Eduardo olhou para ela pelo retrovisor. Parece que sim, filha, tempo suficiente para tudo que quisermos fazer. Tempo para me ensinar a andar de bicicleta? Tempo para tudo. Sofia suspirou feliz. Eu sabia que Deus não ia separar nossa família. Eduardo sorriu, finalmente acreditando que talvez ela tivesse razão. Chegaram em casa e encontraram Rosa esperando ansiosa na varanda. E então, Rosa, Eduardo disse, pegando Sofia no colo, parece que milagres existem mesmo. Rosa juntou as mãos e olhou para o céu. Louvado seja o Senhor. Naquela noite, enquanto Sofia dormia tranquila, Eduardo ficou observando a respiração calma da filha. Pela primeira vez em meses, não pensou na morte. Pensou na vida, no futuro, nos planos que podia fazer. Mas nem tudo estava resolvido. Roberto ainda era uma ameaça, e Eduardo sabia que a batalha pela família ainda não tinha acabado. O que ele não imaginava era que o milagre estava só começando. Meu povo, chegamos na parte da história que vai mexer com vocês até o último fio de cabelo. No 7º dia, quando o milagre estava se espalhando pela cidade, feito fogo em capim seco, aconteceu algo que ninguém esperava. Roberto voltou. Eduardo acordou se sentindo ainda melhor que no dia anterior. A força tinha voltado completamente, e ele conseguiu fazer exercícios no jardim com Sofia, que não cabia em si de alegria. Papai, hoje a gente pode plantar flores juntos? Pode, filha. Podemos plantar uma horta inteira se você quiser. Sofia bateu palminhas. Vou plantar tomate, alface e umas flores bem bonitas para bisavó Rosa. Foi no meio da tarde, enquanto os dois estavam de joelhos na terra, sujando as mãos e rindo feito criança, que Roberto apareceu no portão da fazenda. Mas desta vez não veio sozinho. Trouxe a esposa Conceição e os 2 filhos pequenos, Miguel e Ana. Eduardo se levantou, tenso, esperando outro confronto. Mas quando olhou para os olhos do irmão, viu algo diferente. Roberto não estava com aquela cara de raiva. Parecia abatido. Eduardo, disse Roberto, a voz saindo baixa. Posso conversar contigo? Conceição se adiantou, com os filhos agarrados na saia. Era uma mulher simples, de rosto bondoso, que sempre tentava amenizar as brigas dos cunhados. Eduardo Roberto não dormiu a noite toda. Ficou andando pela casa feito alma penada. Sofia se aproximou devagar, ainda com as mãos sujas de terra. Tio Roberto, o senhor veio ver que papai tá bom? Roberto olhou para a menina e algo se mexeu dentro do peito dele. É verdade que você tá melhor, Eduardo, como você pode ver. Eduardo se aproximou do irmão, estudando o rosto dele. O que você quer, Roberto? Roberto engoliu seco. Eu vim pedir desculpas. As palavras saíram meio engasgadas, como se custasse a vida dele dizer aquilo. Eduardo quase caiu para trás. Em 45 anos de vida, nunca tinha ouvido Roberto pedir desculpas por nada. Desculpas por quê? Por tudo. Por ter duvidado de você, por ter falado mal da Sofia, por ter tentado separar vocês. Roberto olhou para o chão, como se as palavras fossem pesadas demais. Conceição me deu uma bronca que não tá no gibi. Disse que eu estava deixando a ganância me transformar num monstro. Conceição confirmou com a cabeça. Falei que se ele não parasse com essa maldade,
ia perder não só o irmão, mas a própria alma. Sofia se aproximou mais e puxou a barra da camisa de Roberto. Tio Roberto, o senhor tá triste? Roberto se abaixou para ficar na altura dela. Tô sim, Sofia. Tô triste porque fui muito ruim com você e com seu pai. Mas por que foi ruim? Eu não fiz nada de errado. A pergunta simples da criança atingiu Roberto como punho no estômago. Não, Sofia, você não fez nada errado. Quem fez errado fui eu. Por quê? Roberto hesitou, lutando para encontrar as palavras. Porque eu tava com ciúme. Ciúme de quê? Ciúme porque seu pai encontrou uma família, encontrou amor. E eu só sabia pensar em dinheiro. Sofia pensou por um momento. Depois disse algo que calou todo mundo. Tio Roberto, o senhor quer fazer parte da nossa família também? Roberto arregalou os olhos. Como assim? Papai me ensinou que família não é só quem nasce junto, é quem se ama. Sofia sorriu com aquela pureza de criança. O senhor pode ser meu tio de verdade se quiser. Roberto sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Há quanto tempo não chorava? Mas eu fui tão ruim com você, bisavó Rosa disse, que às vezes as pessoas fazem coisas ruins porque estão com dor no coração. O senhor está com dor no coração? Roberto assentiu, incapaz de falar. Então vem cá. Sofia abriu os bracinhos. E aí, meu povo? Aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Roberto Moreira, o homem mais duro da região, se ajoelhou na terra e deixou uma criança de 6 anos abraçar toda a amargura que carregava no peito. Eduardo observou a cena com o coração apertado. Quantos anos perdidos por causa do orgulho. Quantas brigas por causa da ganância. Roberto, disse Eduardo, estendendo a mão para o irmão. Também quero te pedir desculpas por todos os anos que deixei o dinheiro ser mais importante que a família. Roberto aceitou a mão e os 2 irmãos se abraçaram pela primeira vez em décadas. Sofia bateu palminhas radiante. Agora sim, agora nossa família está completa. Conceição enxugava as lágrimas e os filhos dela, Miguel e Ana, se aproximaram timidamente de Sofia. Oi, disse Sofia para os priminhos. Vocês querem brincar comigo? Em poucos minutos, as 3 crianças estavam correndo pelo jardim, rindo e inventando brincadeiras. Rosa apareceu na varanda, atraída pela algazarra, e quando viu a cena, os irmãos reconciliados, as crianças brincando, a família reunida, juntou as mãos e murmurou: Obrigada, Senhor. Naquela tarde, todos jantaram juntos na mesa grande da sala de jantar, que por tantos anos tinha ficado vazia. Sofia contava histórias, os priminhos riam, Eduardo e Roberto conversavam como não. Faziam desde meninos. Eduardo, disse Roberto durante a sobremesa, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você conseguiu? Mudar assim, da noite para o dia? Eduardo olhou para Sofia, que estava ensinando Ana a fazer a boneca de milho conversar. Não mudei, Roberto. Apenas encontrei quem eu sempre fui por baixo de toda aquela amargura. Ah, como você sabia que estava lá? Não sabia. Foi Sofia quem descobriu. Eduardo sorriu. Ela me ensinou que o amor não precisa de explicação. Só precisa de coragem para se entregar. Roberto assentiu, compreendendo. E agora? Com sua saúde melhorando, agora vamos viver. Vamos ser uma família de verdade. Eduardo olhou ao redor da mesa cheia. Vamos aproveitar cada dia que Deus nos der. Sofia se levantou da cadeira e foi até Roberto. Tio Roberto, posso te mostrar meu quarto? Pode, Sofia. Enquanto eles subiam a escada, Eduardo ouviu Sofia dizendo: Tio, o senhor pode vir visitar a gente sempre? Agora que papai tá bom, vamos ter muito tempo para ser felizes juntos. E Roberto respondeu com uma voz que Eduardo não ouvia há anos. Vou vir sempre, Sofia. Prometo. Naquela noite, depois que Roberto e a família foram embora, Eduardo tucou Sofia na cama. A menina estava radiante de felicidade. Papai, hoje foi o melhor dia da minha vida. Por quê? Porque agora nossa família está completinha. Tem o senhor, bisavó Rosa, tio Roberto, tia Conceição, Miguel e Ana. Sofia contou nos dedinhos. E Dona Marta também. Eduardo beijou a testa dela. E o que mais você quer, minha filha? Sofia pensou por um momento. Quero que a gente seja feliz para sempre. Vamos ser, Sofia, vamos ser. Mas enquanto Eduardo saía do quarto, ainda não sabia que o maior desafio da família estava por vir. O milagre da cura tinha acontecido, mas a vida real, com todas suas dificuldades, estava só começando. E, meu povo, o que ia acontecer nos próximos dias
Ia testar se o amor realmente era forte o suficiente para vencer tudo. Meu povo, agora vou contar para vocês como foi o primeiro ano dessa família que se formou pelo amor e como descobriram que milagre é só o começo. Depois vem a vida real, com todos os seus desafios e lágrimas. 3 meses depois daquele encontro que mudou tudo, seu Eduardo estava completamente curado. Os médicos da capital vinham estudar o caso dele, chamando de remissão espontânea inexplicável. Mas para Sofia, a explicação era simples. Jesus ouviu minhas orações. Eduardo tinha voltado a trabalhar na fazenda, mas agora era um homem diferente. Em vez de só pensar no lucro, criou programas para ajudar famílias carentes da região. Construiu uma escola para crianças órfãs e um abrigo para idosos abandonados. Papai, disse Sofia numa manhã, por que o senhor está dando tanto dinheiro para os outros? Porque aprendi uma coisa, filha. Dinheiro só tem valor quando é usado para espalhar amor. Sofia assentiu, satisfeita com a resposta. Mas nem tudo eram flores naquele primeiro ano. O primeiro grande desafio veio quando Sofia completou 7 anos e Eduardo decidiu que era hora dela ir para a escola. A menina, que tinha se acostumado com a proteção da casa grande, ficou apavorada com a ideia. Papai, eu não quero ir. E se as outras crianças não gostarem de mim? E se descobrirem que eu já morei na rua? Eduardo se ajoelhou na altura dela, vendo as lágrimas brotarem nos olhos da filha. Sofia, você é a menina mais inteligente e bondosa que eu conheço. Qualquer criança ia ter sorte de ser sua amiga. Mas e se eles rirem de mim? E se disserem que eu não sou filha verdadeira do Senhor? O coração de Eduardo se partiu. Mesmo com todo o amor do mundo, Sofia ainda carregava as cicatrizes do abandono. Minha filha, olha para mim. Eduardo segurou o rostinho dela entre as mãos. Você é minha filha verdadeira, do coração, que é o que importa. E se alguém disser o contrário, você me conta que eu vou lá resolver. No primeiro dia de aula, Eduardo acompanhou Sofia até a porta da sala. A menina se agarrou na perna dele, tremendo de medo. Não me deixa sozinha, papai. Filha, eu vou ficar aqui fora o tempo todo. Se você precisar de mim, é só mandar me chamar. A professora, Dona Carmen, era uma mulher bondosa que logo se encantou com Sofia. Mas algumas crianças mais velhas, filhas de fazendeiros ricos, começaram a fazer perguntas maldosas. Sofia, é verdade que você foi achada na rua? É verdade. Que seu pai te adotou porque teve dó? Minha mãe disse que você não é filha de verdade dele. Sofia chegava em casa chorando baixinho, e Eduardo sentia uma raiva surda crescendo no peito. Como proteger a filha da crueldade do mundo? Foi Rosa quem deu o conselho mais sábio. Eduardo, você não pode proteger Sofia de todas as dores da vida, mas pode ensinar ela a ser forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Então Eduardo começou a conversar com Sofia todas as noites sobre o que tinha acontecido na escola. Papai, hoje a Juliana disse que eu sou uma impostora. E o que você respondeu? Eu disse que minha família me ama de verdade, e isso é mais importante que qualquer coisa. Eduardo sorriu, orgulhoso da sabedoria da filha. E você está certa, minha filha. Mas o sofrimento não parou por aí. No 6º mês, Sofia adoeceu com uma pneumonia grave. A menina que tinha sido tão forte durante toda a vida na rua, agora delirava de febre na cama. Eduardo não saiu do lado dela nem um minuto. Dona Marta trazia chá de ervas, Rosa orava sem parar, e Roberto aparecia todos os dias para ver como a sobrinha estava. Papai, Sofia murmurou numa noite de febre alta, eu vou morrer que nem vó? A pergunta atravessou o coração de Eduardo como lâmina afiada. Não, filha, você não vai morrer. Papai não vai deixar. Mas e se Deus quiser me levar? Eduardo segurou a mãozinha quente da filha. Então eu vou lutar com Deus mesmo, porque não posso viver sem você. Sofia sorriu fraquinho. Papai briga até com Deus por minha causa? Brigo com o mundo inteiro. Foram 7 dias de agonia. Eduardo não comia, não dormia. Só ficava velando Sofia. Rosa tentava convencê-lo a descansar, mas ele não saía de perto da cama. Na 7ª noite, quando todos achavam que Sofia não ia resistir, ela abriu os olhinhos e pediu água. A febre tinha quebrado. Papai, ela disse com a voz fraquinha, sonhei com vó. Ela disse que ainda não é minha hora, que eu tenho muita coisa para fazer aqui. Eduardo chorou de alívio e gratidão. Mais um milagre na vida deles. Mas os desafios continuaram. Quando Sofia se recuperou,
Voltou para a escola diferente, mais madura, mais forte. E quando as crianças voltaram a implicar com ela, ela respondeu com uma firmeza que surpreendeu a todos. Podem falar o que quiserem. Eu sei quem eu sou e quem é minha família. Aos poucos, Sofia foi conquistando o respeito dos colegas. Sua bondade natural e inteligência brilhante fizeram dela uma das alunas mais queridas da escola. Mas o maior teste veio no final do primeiro ano. Eduardo estava no escritório quando recebeu uma ligação que gelou seu sangue. Senhor Eduardo, aqui é do hospital. Dona Rosa teve um derrame, o senhor precisa vir urgente. Sofia estava na escola e Eduardo correu para o hospital com o coração disparado. Rosa estava internada, inconsciente, ligada a vários aparelhos. O médico foi direto. Senhor Eduardo, a idade dela não ajuda. É possível que ela não resista. Eduardo se sentou ao lado da cama de Rosa e segurou a mão dela. A mulher que tinha se tornado a bisavó que Sofia nunca teve, que tinha ajudado a formar aquela família, agora lutava entre a vida e a morte. Rosa, sussurrou. Você não pode ir embora. Sofia precisa de você. Eu preciso de você. Quando Sofia chegou da escola e soube da notícia, correu para o hospital. Encontrou Eduardo chorando no corredor. Papai, bisavó. Rosa vai ficar boa? Eduardo não soube o que responder. Como explicar para uma criança de 7 anos que às vezes as pessoas que amamos vão embora? Sofia entrou no quarto e se aproximou da cama. Bisavó Rosa, a senhora não pode ir embora. A gente ainda tem muita coisa para fazer juntas. Segurou a mão da bisavó e começou a orar baixinho. Senhor Jesus, o Senhor já levou minha avó. Por favor, deixe a bisavó Rosa ficar mais um pouquinho com a gente. Passaram 3 dias no hospital. Eduardo dormia numa poltrona, Sofia não saía de perto da cama. Roberto, Conceição e as crianças se revezavam para levar comida e dar apoio. No 3º dia, Rosa abriu os olhos, fraca, mas consciente. Sofia murmurou. Tô aqui, bisavó. Você me trouxe de volta. Eu e Jesus. Sofia sorriu entre as lágrimas. Rosa se recuperou devagar, mas se recuperou. Os médicos disseram que era outro milagre inexplicável. Eduardo começou a acreditar que onde havia amor verdadeiro, milagres aconteciam mesmo. Mas aquele ano de provações ensinou algo importante para a família toda. O amor não protege das dificuldades da vida, mas dá força para enfrentar qualquer coisa. Na véspera do aniversário de 1 ano do encontro entre Eduardo e Sofia, eles estavam sentados no jardim, olhando as estrelas. Papai, disse Sofia, agora uma menina de 7 anos, mais madura, mas ainda doce. Se pudesse voltar no tempo, o senhor faria tudo de novo. Eduardo olhou para a filha, lembrando de todo o sofrimento que passaram. A doença, os preconceitos na escola, a pneumonia de Sofia, o derrame de Rosa. Faria tudo de novo 1000 vezes, filha, porque aprendi que o amor verdadeiro não é só alegria. É ter coragem de enfrentar as tristezas juntos. E se no futuro vier mais sofrimento, aí a gente enfrenta junto, como uma família de verdade. Sofia se aconchegou no colo do pai. Papai, eu amo nossa família maluca. Eu também, filha. Eu também. Mas nem Eduardo nem Sofia imaginavam que o maior presente de suas vidas estava por vir no dia seguinte. Meu povo, chegamos ao final dessa história que mexeu com o coração de todos nós. E agora vou contar para vocês como terminou esse caos, que começou com uma pergunta simples. Tu quer ser minha filha? No dia que completava exatamente 1 ano do encontro entre Eduardo e Sofia, aconteceu algo que ninguém esperava. Seu Eduardo acordou cedinho e foi até o quarto da filha, como fazia todas as manhãs desde que se curara. Sofia estava acordada, sentada na cama, olhando pela janela para o jardim onde tinham plantado as flores juntos. Bom dia, papai. Bom dia, minha filha. Por que acordou tão cedo? Sofia sorriu com aquela sabedoria que só criança tem. Porque hoje é nosso aniversário de família. Eduardo se sentou na beira da cama e puxou a filha para o colo. Em 1 ano, Sofia tinha crescido muito. Não, só no corpo, mas na alma. Tinha virado uma menina corajosa, inteligente, cheia de compaixão pelos outros. Sofia, posso te fazer uma pergunta? Pode, papai. Se você pudesse escolher qualquer família do mundo, qualquer pai rico e poderoso, você ainda me escolheria? Sofia olhou bem fundo nos olhos dele. Papai, o senhor não entendeu ainda? Entendi o quê? Eu não escolhi o senhor pelo dinheiro ou pela casa grande.
Escolhi pelo jeito que seus olhos brilharam quando perguntou se eu queria ser sua filha. Sofia tocou o rosto do pai. E porque desde o primeiro dia senti que o Senhor precisava de mim tanto quanto eu precisava do Senhor. Eduardo sentiu as lágrimas brotarem. Mesmo depois de 1 ano, Sofia ainda conseguia ensiná-lo sobre amor. E sabe de uma coisa, papai? Acho que vó sempre soube que isso ia acontecer. Como assim? Nas últimas semanas antes de morrer, ela sempre dizia: Sofia, Deus tem um plano especial para você. Um dia vai entender. A menina sorriu. Acho que o plano era encontrar o Senhor. Desceram para tomar café juntos e encontraram uma surpresa na cozinha. Rosa, Dona Marta, Roberto, Conceição, Miguel e Ana estavam todos lá preparando uma festa surpresa. Surpresa! Gritaram todos juntos. Sofia bateu palminhas radiante. Vocês lembraram do nosso aniversário? Como ia esquecer? Disse Roberto, pegando a sobrinha no colo. Foi o dia que nossa família virou de verdade uma família. Conceição tinha preparado um bolo em formato de coração, com a frase Família do Coração, escrita em açúcar. Miguel e Ana tinham feito desenhos da família toda junta. Tio Roberto, disse Sofia, o senhor se lembra de como era antes? Roberto ficou sério. Lembro sim, era um homem amargo que só pensava em dinheiro. E agora? Agora sei que a riqueza verdadeira está nessa mesa, com vocês todos. Durante o café, Eduardo fez um anúncio que deixou todo mundo emocionado. Família, tenho uma coisa importante para contar. Decidi doar metade de todos os meus bens para criar a Fundação Sofia Moreira, que vai cuidar de crianças órfãs e famílias necessitadas. Sofia arregalou os olhos. Vai ter uma fundação com meu nome? Vai, filha, porque você me ensinou que dinheiro só tem valor quando é usado para espalhar amor. Mas papai, e se ficarmos pobres? Eduardo riu. Minha filha, enquanto eu tiver você, sua bisavó Rosa, seu tio Roberto e toda essa família, vou ser o homem mais rico do mundo. Rosa enxugou as lágrimas. Eduardo, sua transformação foi o maior milagre que já vi. O milagre não foi só meu, Rosa. Foi de todos nós. À tarde, organizaram um piquenique no jardim. Eduardo observava Sofia brincando com os primos, correndo entre as flores que tinham plantado juntos, rindo como só criança sabe rir. Em que o senhor está pensando? Perguntou Rosa, sentando ao lado dele. Tô pensando em como a vida é estranha. Rosa, 1 ano atrás eu era um homem morto por dentro. Hoje é um homem que sabe o que é viver de verdade. Sabe o que é mais incrível? Eu achei que estava salvando Sofia, mas quem me salvou foi ela. Rosa assentiu. É assim mesmo o amor verdadeiro. Sempre salva os dois lados. Naquele momento, Sofia correu até eles com uma carta na mão. Papai, bisavó Rosa, recebemos uma carta. Eduardo abriu o envelope e leu em voz alta. Caro senhor Eduardo e família, sou jornalista do Jornal da Capital e ouvi falar da história de vocês. Gostaria de escrever uma matéria sobre como o amor pode transformar vidas. Pode ajudar outras famílias a se inspirarem. Sofia pulou de alegria. Papai, nossa história vai ajudar outras pessoas? Parece que sim, filha. Então tem que aceitar. Imagina quantas crianças órfãs podem encontrar pais que nem eu encontrei o Senhor. Eduardo olhou para a família reunida. O que vocês acham? Roberto se pronunciou. Acho que Sofia está certa. Nossa história pode dar esperança para muita gente. Então, vamos aceitar, decidiu Eduardo. No final da tarde, quando todos já tinham ido embora e Sofia estava dormindo, Eduardo foi ao escritório fazer algo que tinha planejado há meses. Abriu a gaveta e tirou um documento que tinha preparado em segredo. No dia seguinte, chamou Sofia para uma conversa particular. Filha, tenho uma surpresa para você. Que surpresa, papai? Eduardo mostrou os papéis. Estes são os documentos da sua adoção definitiva. Agora você é oficialmente Sofia Moreira, minha filha legítima perante a lei, com todos os direitos de uma filha biológica. Sofia olhou os papéis como se fossem tesouro. Isso quer dizer que ninguém nunca mais pode ir. Dizer que eu não sou sua filha de verdade? Nunca mais, minha filha. Agora é oficial, você é minha filha para sempre. Sofia se jogou nos braços dele. Papai, posso te contar um segredo? Pode. Desde o primeiro dia eu já me sentia sua filha de verdade. Esses papéis só confirmam o que meu coração já sabia. 3 meses depois, a matéria saiu no jornal com o título O Fazendeiro que Encontrou a Vida ao Salvar uma Criança. A história se espalhou por todo o país, inspirando centenas de famílias a adotarem crianças órfãs.
A Fundação Sofia Moreira cresceu rapidamente, ajudando milhares de crianças a encontrarem lares amorosos. Eduardo e Sofia visitavam os abrigos regularmente, ela contando sua história para dar esperança às outras crianças. Não desistam nunca, dizia Sofia para os meninos e meninas órfãos. Em algum lugar do mundo, tem uma família esperando por vocês. 2 anos depois do encontro, Eduardo e Sofia estavam sentados no mesmo banco da praça, onde ele a encontrou pela primeira vez. Tinham ido lá para agradecer pelo milagre que tinha mudado suas vidas. Papai, disse Sofia, agora com 9 anos, o senhor se lembra do que perguntou para mim naquele dia? Tu quer ser minha filha? E se eu perguntasse agora para o senhor, tu quer continuar sendo meu pai? O que o senhor responderia? Eduardo olhou para a menina que tinha transformado sua vida, que tinha ensinado a ele o significado do amor verdadeiro, que tinha curado não só sua doença, mas sua alma. Responderia a mesma coisa que respondia há 2 anos, quando você me perguntou se podia me chamar de papai. O que foi mesmo? Que não existe nada no mundo que eu queira mais. Sofia sorriu e se aconchegou no braço do pai. Então somos uma família para sempre e sempre, minha filha. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de dourado, Eduardo pensou em como uma pergunta simples tinha mudado 2 vidas para sempre. Sofia tinha razão desde o início. Às vezes Deus junta pessoas que precisam umas das outras, no momento exato em que mais precisam. E meu povo, essa história prova que o amor verdadeiro é o maior milagre de todos. Não só cura doenças, mas cura corações vazios, famílias quebradas e vidas sem sentido. Porque quando uma pessoa pergunta, tu quer ser minha filha? E outra responde, posso te chamar de papai? Não é só uma adoção que acontece. É o nascimento de uma família que vai durar por toda a eternidade. E vocês que estão ouvindo essa história agora, deixo uma pergunta. Será que não existe alguém por aí precisando do amor que vocês têm para dar? Será que não está na hora de abrir o coração e deixar o amor transformar suas vidas também? A Bíblia nos ensina em 1 João 4,19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E como Deus nos amou primeiro, Ele deu o que tinha de mais precioso, seu próprio Filho Jesus, para morrer no nosso lugar e nos salvar. Mesmo quando ainda éramos pecadores, Deus não pensou 2 vezes. Mandou Jesus para a cruz porque nos amava. Eduardo só conseguiu amar Sofia desse jeito incondicional, porque Deus primeiro nos mostrou como se ama de verdade, dando tudo por quem se ama, sem esperar nada em troca. Que essa história desperte em vocês a coragem de amar sem medo, de abrir os braços para quem precisa e de acreditar que milagres acontecem quando escolhemos o amor em vez do egoísmo. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história emocionante. E agora clica no vídeo que está aparecendo na tela. A filha dela a expulsou, mas ela estava escondendo 1 milhão. Mais uma história que vai mexer com seus sentimentos e mostrar como a vida pode surpreender quando menos esperamos. Até a próxima, meu povo. E lembrem-se, o amor sempre vence.